todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos para louvarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa palavra. Queremos agradecer a Deus por todos que se encontram presentes aqui, que Deus os abençoe. Só fazendo alguns lembretes, para alguns que não estavam, quando nós retornamos, tem álcool gel lá no início, certo? Na mesinha lá na entrada. Se alguém por acaso esquecer a máscara, tem máscara aqui também, na sacolinha aqui em cima da mesa, certo? E as cadeiras estão mantendo o distanciamento aí, mas quem é da mesma família, marido, mulher, filho, podem sentar juntos, porque se vocês ficam juntos em casa, sem máscara e tudo, por que não ficar juntos aqui, Então, distanciamento é mais para pessoas que não vivem na mesma casa, não têm um contato diário, então mantém o distanciamento. Para os que são da mesma família, não tem nenhum problema, certo? Então nós vamos iniciar com a oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por mais um dia. O Senhor está nos concedendo a graça de podermos louvar o Senhor e aprender da Tua santa palavra. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa trazer edificação para as nossas vidas nessa noite e assim tenhamos vidas transformadas para a glória do Teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor por cada um aqui presente, que o Senhor esteja os abençoando grandemente. Também a todos que vão assistir pela internet, que o Senhor também os abençoe, lhes dê sabedoria e discernimento da Tua santa palavra, para que assim o Teu nome seja exaltado. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos iniciar o tempo de louvor com o corinho de número 193. A minha costela já está por aí. Ela foi buscar mais alguém, foi? Ah, deve ter ido também. Para quem não entendeu, minha costela é minha esposa. Tá vendo ela? Vou convidar ela para chegar aqui para ajudar aqui a passar os slides. Temerá, quem não glorificará
pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações? Quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos louvar o Senhor com o número 297. Se isto não for amor. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou,
Para concluirmos o tempo de louvor, vamos louvar o Senhor com o corinho 286. Vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Dê-nos bênçãos por Jesus, e vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Só alguns avisos antes de nós irmos para a meditação na palavra do Senhor. Um deles é sobre a reunião de senhoras e moças, na próxima semana, no sábado, às 19 horas. A minha esposa vai organizar essa reunião. Ela vai trazer uma reflexão para vocês, senhoras e moças, no sábado, às 19 horas, certo? Terminar aqui, amor, minha filha vai discutir alguma coisa com elas, combinar alguma coisa. Já ficou tudo certo de manhã? Ficou tudo certo? Já, né? Então, hoje pela manhã ela combinou como é que seria, certo? Então, sábado às 7 horas da noite é a reunião de senhoras e moças. E os homens vão para onde? Aqui para trás, certo? Vamos ficar de vigília, né? Então as mulheres oram, meditam, aí nós vamos também orar e meditar, né? Porque no sábado nós realizamos o culto de oração às 7 horas da noite, certo? Então no próximo sábado nós vamos mudar um pouco a programação. As mulheres vão fazer a programação delas aqui e nós homens vamos fazer aqui embaixo, certo? Do outro lado. Então fica avisado. E no domingo, programação normal, escola bíblica dominical às 8 da manhã.
e o culto à noite às 6h30 da noite, às 18h30. Então nós vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação na palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, que são infinitas, e assim, ó Pai, nos concede a graça de estarmos aqui reunidos, porque é por causa da Tua bondade e a Tua misericórdia que estamos aqui. O Senhor tem enviado o Teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para assim nos conduzir à paz eterna, que é a salvação das nossas almas, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre esse tempo de meditação na Tua Palavra, que a Tua Palavra possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais, confrontando as nossas vidas, para assim, ó Pai, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuidade no tema que estamos estudando sobre a bondade do Senhor. Vou repetir a pergunta, para ver se alguns lembram, que nós refletimos até sobre a questão da pandemia, Onde é que nós conseguimos ver a bondade de Deus na pandemia? Porque se Deus é bom, por que Ele permite essas coisas? Vocês lembram que nós até falamos, onde é que eu consigo ver a bondade de Deus na pandemia? Alguém lembra? Isso mesmo, mais pessoas buscando a Deus, certo? Essa é a bondade do Senhor. E aí nós até observamos também sobre as bênçãos, O que é bênção em nossa vida? É tudo aquilo que nos aproxima de Deus, Isso é bênção na vida de uma pessoa. Bênção é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E o que é maldição? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para compreender essas coisas e ter o discernimento, para quando acontecer alguma coisa na minha vida, eu entender se essa coisa está sendo uma bênção ou uma maldição. Meu irmão, não entendi nada. Vou explicar melhor, Você adoece. E essa doença faz com que você busque mais a Deus. Aí eu te pergunto, diante do que eu expliquei, Essa doença foi uma bênção ou uma maldição em sua vida? Uma bênção, Porque te aproximou de Deus. Agora você arruma um emprego melhor para ganhar mais dinheiro. E isso faz com que você se afaste de Deus. Porque você não tem mais tempo para ir para o culto. Você não tem mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para servir a Deus. Esse emprego que te fez ganhar mais, foi uma bênção ou uma maldição na sua vida? Foi uma maldição, Agora ficou mais claro, Bênção é tudo que me aproxima de Deus. Maldição é tudo que me afasta de Deus. Por quê, meu irmão, que você diz isso? Eu ganhar mais dinheiro não é melhor, não? Se você não deixar de buscar a Deus. Certo? Porque às vezes tem algumas pessoas que costumam confundir. A riqueza é maldição. Pobreza é maldição. Aí coloca os dois extremos, E nenhum nem outro é maldição. Depende de como você encara isso. Depende de como é que você está encarando isso. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que eram fiéis a Deus, que eram pescadores. Homens simples, iletrados, não tinha nem estudo, Que no dia de Pentecostes as pessoas ficaram admiradas. Como é que pode esses homens iletrados estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Esses homens aprenderam esses idiomas aonde? Onde foi que eles aprenderam isso? Homens iletrados. Bênçãos na vida deles. E temos exemplo de homens de Deus que eram muito ricos. Alguém lembra de algum aí? Jó, Ele não era nada mais, nada menos do que o mais rico da região dele. Era só isso, E outros mais, Abraão, Ló e outros mais, Davi era rei. Então, homens de Deus foram ricos e também houve homens de Deus pobres. E aí, quem era abençoado ou quem era amaldiçoado? O amaldiçoado era o que se afastava de Deus, independente de ser rico ou pobre. Então, nós não podemos confundir bênção com coisas materiais, certo?
As coisas materiais não vão definir se eu estou sendo abençoado ou amaldiçoado. O que vai definir se eu estou sendo abençoado ou amaldiçoado é eu me aproximar ou me afastar de Deus. Se eu me aproximo de Deus, eu estou sendo abençoado. Se eu me afasto de Deus, eu estou sendo amaldiçoado. Eu estou usando essas duas palavras extremas, né? Bênção e maldição. Não estou dizendo que você vai para o inferno, não, certo? Entenda. Mas é que você começa a ter problemas na vida e você às vezes fica sem saber o que fazer, porque você está se afastando de Deus e as maldições estão vindo sobre a sua vida. Quando eu falo sua vida, estou me incluindo também, certo? É a maneira de falar. Mas sobre todos nós estamos sujeitos a isso. Se nós não vigiarmos, não orarmos, pode acontecer alguma coisa na minha vida que me afaste de Deus. E aí isso vai ser uma maldição, seja o que for, certo? Seja o que for. Então eu tenho que pedir a Deus sabedoria. Isso aqui me afastou de Deus, então é maldição. Tiro de banda, né? Isso aqui está me aproximando de Deus, então isso aqui é uma bênção. Eu tenho que valorizar isso. Tenho que pedir a Deus essa sabedoria para compreender essas coisas. E não avaliar bênção ou maldição por coisas materiais. E para eu avaliar a bondade de Deus na minha vida, se ela está ativa na minha vida ou não, eu também avalio nesse mesmo critério da bênção. Como é que eu vejo a bondade de Deus na minha vida? Se eu estou sendo abençoado, ou seja, se eu estou me aproximando de Deus. Se eu estou me afastando de Deus, então a bondade de Deus, ela existe do mesmo jeito. Só que ela não está agindo sobre a minha vida, por quê? Porque eu estou me afastando de Deus. Então eu tenho que ter cuidado com isso, certo? Muito cuidado. Então nós observamos que a bondade de Deus, ela é abundante, ela é eterna, ela é grande, é rica, ela satisfaz, ela nos dá ali a satisfação. Ela também é manifestada ao seu povo na prática do bem, no suprimento das nossas necessidades, na provisão dos necessitados e no perdão dos pecados. E nós vamos observar hoje, em Romanos 2 e 4 também, que a bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Romanos 2 e 4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então nós observamos aqui nesse versículo que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Por que eu me arrependo dos meus pecados e passo a confiar em Jesus para a salvação? Por que às vezes eu sinto assim um toque na vida, não sei de onde veio, mas eu senti algo que está me induzindo ou me incomodando a deixar a vida velha de pecado e servir ao Senhor, buscar uma nova vida? O que é isso? É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Isso já é a bondade de Deus na nossa vida. Ela está agindo ali, está me incomodando e colocando tipo uma placa assim, aquelas vermelhas que anda no trânsito, sabe, né? Placa vermelha com o nome pare. Espera aí, o rumo está errado da sua vida, precisa se converter. Se converter é mudar de direção, certo? Então nós estamos indo no rumo da vida, no curso da vida, e chega um momento que Deus diz pare e pense, não é? Se converta, siga um novo rumo. E isso o que é? É a bondade de Deus na nossa vida. Não é a nossa bondade que nos conduz ao arrependimento. Aqui, meus irmãos, nós já entendemos que aquela ideia de que as obras produzem fé cai por terra, certo? Essa ideia que as pessoas dizem, não, você vai fazendo boas obras e aí você vai aumentando a sua fé a ponto de crer em Deus. Espera aí, quem nos conduz ao arrependimento não são as nossas obras. É a bondade de Deus, é a misericórdia dele que nos conduz ao arrependimento. E ainda tem o texto bem padrão, vamos dizer assim, Efésios 2 e 8, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Está bem claro aí. Quem é que tem alguma dúvida nesses versículos? Vocês têm alguma dúvida? Porque eu não vejo dúvida aí. Está dizendo não de obras. O que é que não é de obras, meu irmão? Tudo que está no versículo 8. Você não conquista nada do versículo 8 por obras, certo? E alguns estudiosos dizem que quando ele fala aqui, ó, isto não vem de vós, é dom de Deus.
Esse isto está se referindo a quê? Alguns dizem que é a fé e outros a própria graça. Certo? Está se referindo aos dois termos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Meu irmão, quer dizer que você está dizendo que a fé não vem de mim? Vem não. É um dom de Deus. A fé não é de obras. Meu irmão, mas agora eu fiquei confuso. Bora lá, diga aí, qual a sua dúvida? Eu estou na dúvida se eu preciso, se o que é de graça na minha vida? É a fé ou é a salvação? Os dois. Porque a salvação é consequência da fé. Então, se você tem a fé por dom de Deus, automaticamente você vai ter a salvação. Então, os dois são gratuitos. São um dom de Deus, não vem das obras. A nossa fé para crer em Cristo não vem das nossas obras. Essa ideia, faça por onde? Eu aprendi quando criança, né? Faça por onde para ir para o céu. Não sei se alguém aqui aprendeu isso também, né? Mas eu tinha aprendido assim. Quando você vai ler a Bíblia, diz, não é de obras. E aí, lá em Romanos, que nós lemos, né? Diz que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, aí as peças do quebra-cabeça se encaixam, né? Eu sei que o meu arrependimento não vem de mim, vem de Deus, porque Deus quem nos conduz ao arrependimento. Por meio de quê? Ele começa a tocar na nossa consciência, né? E aí nós começamos a ouvir a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir, não é? E ouvir pela pregação da palavra de Cristo e aí eu sou conduzido ao arrependimento. Entrego a minha vida a Cristo. É assim que funciona. E isso é fruto de quê? Da bondade de Deus. Fruto da bondade de Deus. Não é da nossa bondade, não é do nosso mérito. Ah, eu vou para o céu porque eu sou bom. Está perdido, viu? Esse pensamento aí está perdido. Ninguém vai para o céu porque é bom. Nós vamos para o céu porque Deus é bom. Ele é quem nos conduz ao arrependimento. Ele é que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Ele quer que nós confiemos nele. Porque Ele pode salvar. E aí vem toda uma linha de pensamento, né? Vamos supor que você adoece de algum problema aí de saúde. Aí você diz assim, rapaz, eu acho que se eu fizer assim eu vou ficar bom. Tudo bem. Aí você vai no achismo, né? A gente diz a teoria do achismo. Você tem alguma garantia de que vai ficar bom com a teoria do achismo? Eu acho que vou ficar bom. Eu acho, né? A própria palavra já está dizendo, né? Mas quando você vai a um especialista daquele problema, rapaz, vou procurar um médico especialista nessa área. Você vai com mais convicção que vai ficar bom, não vai não? A sua esperança não é maior, não? Pelo menos eu acho que seja, né? Eu não, tô com alguém com problema de osso, né? Um exemplo, ou coração, sei lá. Aí eu vou no cardiologista, né? Especialista. Então, vou na esperança que vou ficar bom. O médico vai passar um remédio e eu vou ficar bom, né? Você já vai com mais esperança. Aí como é que com relação à salvação da nossa alma, nós ficamos na teologia do achismo? Rapaz, eu acho que se eu fizer assim, vai dar certo. Meus irmãos, com relação à salvação, nós não podemos de maneira alguma pensar na teologia do achismo, não. Porque é muito mais sério do que a nossa saúde. É muito mais sério. Quando nós estamos doentes, procuramos um médico, um especialista no assunto. E por que com a doença do pecado eu não procuro também um especialista no assunto, que é Deus? Que é a Bíblia Sagrada? Por que eu fico no achismo? Estou brincando com a minha alma. Se eu ficar na teologia do achismo, eu acho que é assim, eu vou estar brincando com a minha alma. E nós não podemos brincar, porque é coisa séria. Nós precisamos procurar um especialista, que é Deus e a sua palavra, que vai nos indicar o caminho certo realmente a seguir. Então Deus, ele é bom e misericordioso, e essa bondade dele é que nos conduz ao arrependimento. Nós devemos também orar para que a bondade de Deus se manifeste em nossas vidas. Quando você não conhece a Deus ainda, você não tem um costume de orar, isso fica mais difícil, né?
Que hora? Nunca orei. Como é que eu vou orar para que a bondade de Deus se manifeste em minha vida? Nesse caso é mais complicado. Mas se você já tem um certo conhecimento das coisas de Deus, então fica mais fácil você orar para que a bondade de Deus se manifeste em você. Você consegue fazer isso. Este é um dos conselhos também com relação à bondade do Senhor. Precisamos orar pedindo a manifestação da sua bondade. Nós também não podemos desprezar a bondade de Deus. Focado no versículo 4 aqui de Romanos 2, nós vemos que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Se eu desprezar a bondade de Deus, eu estou desprezando o quê? O arrependimento. Estou desprezando o quê? A salvação. Estou desprezando o quê? O Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos desprezar a bondade do Senhor, porque estaremos desprezando a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque se nós morrermos sem Cristo, infelizmente o destino não é bom, certo? E com outras palavras, é terrível, é assustador. Tem pessoas que até não gostam nem de falar, né? Eu me lembrei agora de uma senhora lá de Nerolândia, quando nós estávamos evangelizando lá, e eu achei bem interessante, quando a gente começou a falar do inferno, né? Céu, inferno e tal, quando a gente falava inferno, ela, fala, meu filho, pelo amor de Deus, não fale nisso não, que isso traz mal ao gouro, não sei o que, né? Aquelas pessoas supersticiosas, né? Aí eu disse, senhora, me diga uma... Aí eu citei o exemplo da doença, né? Me diga uma coisa, a senhora está doente, e aí você vai no médico. A senhora quer que o médico lhe engane? Diga, não, você está boa, você não sei o que, está com câncer terminal já para morrer. E o médico, não, você está bem, vai ficar... Ou a senhora quer que ele diga qual é o seu problema para fazer o tratamento correto? Não, eu quero que ele diga o certo, que é para eu ficar boa. Pois é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. O pecado é uma doença maligna que vai nos conduzir à morte eterna. E nós estamos dizendo qual é o remédio. É o Senhor Jesus Cristo, porque senão você vai para o inferno. Infelizmente, essa é a realidade. A consequência do pecado é a morte. A Bíblia não diz? O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos que dizer o problema da humanidade. Que a pessoa goste ou não, mas é para o bem dela. É para o bem dela, é uma doença que todos nós temos. O pecado é uma doença que todos nós temos. Todos nós estamos infectados com esse vírus do pecado. Nenhum de nós estamos livres dele. Mas nós podemos fazer o tratamento certo, que é nos arrepender por meio da bondade do Senhor, né? E nos converter a Cristo, para assim ter uma nova vida. Então não podemos desprezar a bondade do Senhor em momento algum. E também essa bondade de Deus, ela deve ser reverenciada, respeitada. Temos que respeitar a bondade do Senhor. E no Salmo 107, versículo 8, fala que nós devemos render graças ao Senhor também por sua bondade. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Por isso que na introdução eu falei como nós conseguimos enxergar a bondade de Deus, que é para nós aprendermos a render graças ao Senhor pela sua bondade. Todos nós aqui hoje já desfrutamos da bondade de Deus. Todos nós. Foi mesmo, irmão? Me diga aí. Você não acordou de manhã? Acordei. Você não está respirando até agora? Estou. Você não se alimentou hoje? Alimentei. Não bebeu água? Bebi. É bondade de Deus. O sol não nasceu, não já se pôs? Já é bondade de Deus. Você não está ouvindo? Você não pode falar? Não pode andar? Posso. Ruim, marrando, né? Mas pode. Bondade de Deus na sua vida. Certo? Irmão, mas a vista está tão ruim. Sim, mas você não está enxergando alguma coisa? Estou. Tem gente que não enxerga. E está feliz da vida. Entendeu? Meu irmão, mas minhas oiças, né? Tá tão ruim. Estou ouvindo pouco. Mas você não está ouvindo um pouco? Estou. Porque tem gente que nem escuta. E está feliz da vida. A bondade de Deus já se manifestou em nossas vidas hoje. Nós temos que saber reconhecer a bondade de Deus. É isso que está faltando mais na humanidade. E principalmente nos cristãos, porque é quem conhece a palavra de Deus. Um cristão que vive murmurando e reclamando, ele tem que vigiar mais e orar mais. Eu não estou dizendo que nós não passamos por dificuldades. E não somos tentados a reclamar, não estou dizendo isso. Nós somos tentados a reclamar, a murmurar, porque nós queremos sempre
viver melhor sem sofrer, né? Sofrer menos. Essa é uma tendência do ser humano. Então nós vamos ser, de vez em quando, tentados a murmurar, a reclamar. Mas nós temos que, né? Bater na cara de vez em quando. Para com isso. Tá só reclamando para quê? Vai resolver o problema reclamar? Não, só aumenta. Porque aí vem problema de depressão, vem problema nos nervos, né? Aí outros e outros mais. Aí a gente acaba toxicando todos os que estão ao nosso redor, não é? Que acaba infectando com aquela energia negativa, né? Os que estão ao nosso redor. Acaba baixando o astral de todo mundo que está perto de nós. E aí? Será que não está faltando um pouquinho mais de gratidão? Estou fazendo essa pergunta só para a gente refletir. Não estou dizendo que você é ingrato, não. Entenda. Mas será que não está faltando um pouquinho mais de gratidão? Ser mais grato a Deus um pouquinho pelas pequenas coisas, pelos detalhes da nossa vida? Às vezes está faltando um pouquinho mais. Porque se nós observarmos as pequenas coisas na nossa vida, que muitos de nós às vezes nem agradecemos, não lembramos nem de agradecer. Quem de nós aqui orou por ter acordado hoje? Não levante a mão e não precisa responder, né? É só uma pergunta reflexiva. Quem agradeceu a Deus pelos olhos que tem, pela vista que tem, pelo alimento, né? Por poder ouvir? Quem agradeceu? Por poder andar? Então são pequenas coisas na nossa vida que nós começamos a ver a grandeza de Deus. Deus é grande, mas Ele começa a agir em nossas vidas nas coisas pequenas. E aí nós temos que começar a entender a bondade de Deus em tudo. Você começa a estudar um pouco sobre a anatomia humana, o corpo humano, você fica maravilhado. Nós temos uma glândulazinha aqui perto da garganta, né? Chamada de epiglote. Epiglote. É uma glândulazinha que ela controla a entrada de ar no nosso pulmão, certo? Quando a gente respira, a glândula se abre para entrar o ar para o pulmão. Quando eu como alguma coisa, a glândula fecha para não entrar nada indevido no pulmão. É uma coisa insignificante, a gente nem sabe, né? Eu não sabia disso. Eu vim aprender porque eu estou dando aula de ciências, né? Aí estudei essa parte. Aí eu fiquei assim maravilhado. Como é que pode uma glândula fazer um negócio desse? Como é que ela sabe a hora de abrir e fechar, né? Quem é? Deus, né? São as maravilhas de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está se alimentando, daqui a pouco começa a tossir, né? É porque você respirou ao mesmo tempo que estava engolindo. Na hora que você estava engolindo, você deu uma inspiração ali sem querer. Aí o alimento quis entrar no pulmão. Aí o ar que vem do pulmão gera tosse para expelir o que ia entrar no lugar errado. Hã? Mas como é que você sabe que tinha que tossir naquela hora? Pequenas coisas que Deus está agindo, está fazendo na nossa vida e nós nem sabemos. Mas Ele está fazendo. Ele está fazendo. Certo? Então nós temos que começar a observar a bondade de Deus desde as pequenas coisas. Aí nós vamos começar a enxergar a grandeza do Senhor. Senhor, muito obrigado pela epiglote, porque senão ia viver engasgado, né? Uma coisa pequena, mas Deus está lá agindo na nossa vida. Deus, Ele é fantástico, maravilhoso. Precisamos reconhecer a sua bondade. Jeremias 33:11 diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias segundo 33:11, coloquei 33:1. A voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. Temos que render graças ao Senhor porque Ele é bom. E vamos aprender a enxergar as pequenas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, porque são bênçãos maravilhosas. Salmo 34:8 é um salmo que eu gosto muito, Salmo 34. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O homem é o ser humano, certo? Homem e mulher. Eu achei interessante, tinha uma senhora lá em Minerolândia que ela
às vezes tem alguns termos na Bíblia que, se referindo ao ser humano, fala assim, né? O homem. Aí ela pensava, rapaz, eu pensava que era só o homem, né? Era só o homem, não era a mulher, né? Não, mas é o ser humano. Depende do contexto, lógico, né? Temos que entender. Bem-aventurado o ser humano que nele se refugia. E aí nós temos que incentivar as pessoas a confiar nessa bondade de Deus. Como é que você vai provar dessa bondade do Senhor? Como é que você vai provar que o Senhor é bom? Se você se refugiar nele. Agora, quando eu tenho algum problema, eu busco me refugiar nas coisas do mundo e não em Deus, eu não vou provar da bondade de Deus. Se eu tenho algum problema na minha vida, eu tenho que me refugiar em Deus para que eu possa provar da sua bondade. Possa perceber a bondade de Deus na minha vida. Ora, se eu não me refugio em Deus, é igual a história do barbeiro, né? Acho que muitos de vocês ouviram nas redes sociais, né, a história do barbeiro. O barbeiro dizendo que não existia Deus, né? Deus não existe. Aí tinha um irmão lá, né, e ficou sem resposta. Não, Deus existe. Existe não. Se Deus existisse, não existia essas desgraças, guerras, essas coisas ruins da vida, não. Aí o irmãozinho saiu de lá assim meio triste, né? Que não tinha argumento e tal. Aí quando ele saiu na rua, viu um homem todo barbudo e cabeludo passando. Ele, peraí. Aí pegou o homem, vem aqui. Entrou lá no barbeiro, aí disse, né? Rapaz, sabe de uma coisa? O barbeiro não existe. Aí o barbeiro, como assim existe? Eu não sou barbeiro? Mas se existisse barbeiro, não tinha homem desse jeito aqui, ó, barbudo e cabeludo. Mas aí ele não me procura, eles, Deus existe. O negócio é porque nós não o procuramos. Ele está lá. Agora nós não procuramos Deus. Eu não me refugio no Senhor quando estou com meus problemas. E aí, como é que eu vou provar da bondade dele? Vou experimentar essa bondade. Porque esse verbo provar aí está nesse sentido, né? Experimentar a bondade. Como? Não tem como se eu não busco a Ele. Ele está lá. Ele é Deus. O Deus de ontem, hoje, é o mesmo para sempre. E as pessoas perversas, elas desprezam a bondade de Deus. Neemias 9 e 17 diz, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Não se lembraram. Esse contexto aqui está falando do povo judeu, certo? Que desprezou o Senhor, mesmo depois de Deus ter tirado eles da terra do Egito, protegido eles naqueles 40 anos de peregrinação no deserto e tudo mais. Aí, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. O povo tinha esquecido, né, do que Deus fez com os seus antepassados. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Então o Senhor não desprezou o povo, mesmo depois da idolatria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 30 até o 35 diz, no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Tudo que o povo de Israel passou, sofreu, por ter se rebelado contra Deus, Deus foi justo. Porque tu és justo em tudo quanto tens vindo sobre nós. Pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Porque eles se rebelaram contra a bondade de Deus. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste,
na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Então o povo perverso, ele despreza a bondade de Deus. Nós não podemos desprezar a bondade do Senhor, porque senão nós seremos assemelhados ao povo perverso. Não podemos desprezar a bondade do Senhor, temos que reconhecer essa bondade. E nós observamos também a bondade de Deus na salvação, na maneira como Ele opera para salvar. É uma história bem conhecida, nós até cantamos, né, um pouco dessa história no corinho 297. Diz que mesmo na morte ele lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, né? Eu gosto muito daquele hino, porque ele diz: se o que Cristo fez não for amor, o oceano secou, né? Não há estrelas no céu. Ou seja, nada faz sentido se o que Cristo fez não for um verdadeiro amor. E Lucas 23, do 39 ao 43, vai falar sobre essa história. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é lindo, né? Fantástico. Quem era esse homem que ouviu Jesus dizendo isso? Hoje estarás comigo no paraíso. Era um malfeitor, não era? Olha o versículo 39. Ó. Um dos malfeitores, né? Tinham dois. Era Jesus e os dois malfeitores. Um deles blasfemou contra Cristo. O outro repreendeu o que estava blasfemando contra Cristo e disse: se você não teme nem a Deus, nós vamos morrer do mesmo jeito, né? Estamos debaixo de igual sentença. Mas nós, olha aí o ladrão agora, o malfeitor, reconhecendo o erro dele, ó. Nós com justiça, né? Na verdade, ó, com justiça, porque nós estamos recebendo o castigo dos nossos atos. Nós merecemos essa morte, mas este nenhum mal fez. Jesus é inocente. Esse malfeitor, na hora da morte, na última hora, ele reconheceu que Jesus era inocente e que ele mesmo era um pecador e merecia a perdição. Mas aí ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que é que ele fez aqui? Pediu a salvação, não foi não? Ele reconheceu antes que era um pecador perdido. Ó, nós, na verdade, com justiça, porque os nossos atos merecem isso. Reconheceu a santidade de Cristo, disse: mas este não fez mal nenhum. E depois ele pediu a salvação: lembra-te de mim quando vier no teu reino. E aí a bondade de Deus se manifestou aqui, ó. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele era um malfeitor, podia Jesus não ter perdoado, né? Rapaz, cadê as obras? Se a salvação fosse pelas obras, não tinha jeito para isso aqui não. Cadê as obras? Mas a bondade de Deus se manifesta no arrependimento. Aqui foi a bondade do Senhor. Foi Deus que tocou na vida desse homem e ele reconheceu o seu problema mesmo na hora da morte. E ainda teve jeito. Mesmo sem ter deixado nenhuma obra boa feita no nome de Cristo, mas teve jeito para ele. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E assim também tem jeito para nós. Também tem jeito para nós. Por quê? Porque o Senhor é bom, Salmo 100, versículo 5, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração dura para sempre também a sua fidelidade. É por isso que tem jeito para nós. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Todos os pecados Deus pode perdoar, contanto que você se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Salmo 135 e 3, para concluirmos, diz: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Por isso que nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que servir ao Senhor, temos que entregar nossa vida ao Senhor, porque Ele é bom.
E por causa da bondade dele é que nós somos conduzidos ao arrependimento. Por isso que nós precisamos servir a Deus. Não há outro caminho. Se você quer uma felicidade verdadeira, se você quer paz de verdade, você precisa de Deus. Porque sem Deus não dá. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Agradecemos pela Tua palavra, que nos mostra, ó Pai, o quanto o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E nos mostra, ó Pai, a Tua fidelidade, a Tua mansidão, ó Pai. O quanto o Senhor é misericordioso em nos dar a oportunidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um daqueles que não creram no Senhor ainda, lhes dando sabedoria e discernimento para entender realmente a obra magnífica que o Senhor realizou na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo, em favor de suas vidas. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor possa dar crescimento espiritual a cada um daqueles que já entregou a vida a Ti, para que assim possam brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo e conduzir assim outras pessoas ao Evangelho. Nós pedimos a bênção do Senhor para o retorno aos nossos lares e oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, boa noite a todos. Deus os abençoe. A Julinha vai recitar um versículo? Muito bem. Segura aqui, amor, para ela. Boa noite. Pela fé, entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Amém. Graças a Deus, né? Meus queridos, não vamos esquecer, próximo sábado, na reunião das mulheres, as senhoras e moças, e os homens também podem vir, que nós vamos nos reunir aqui atrás, certo? Mesmo horário, 7 horas da noite no sábado. Deus abençoe e até sábado, se Deus quiser.